Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPar. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões na TV. Esse sucesso do rádio, também sucesso aqui na TV Cidade. E como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes que fazem acontecer a economia do Ceará. A gente vai conhecer a história hoje de um desses grandes nomes, o meu amigo, meu irmão, Antônio José Melo, o conhecido Bombinha, fundador e presidente da Normatel. Você não gostou de ter chamado de Bombinha, não? Foi? Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Você é mais conhecido por Bombinha do que de Antônio José, né? É igual arrastado de pinico. Tudo bom, Tom Zé? Tudo jóia, graças a Deus. Tom Zé, vamos começar na TV fazendo o que a gente fez no rádio, só que de outra forma, de uma forma mais rápida. Eu queria saber como é que foi o começo de vida do Antônio José. Você nasceu em berço de ouro? Não, nasci numa família de classe média. Meu pai era representante comercial e nós sempre tivemos uma vida normal. O papai sempre foi uma pessoa que deu procurou tudo, dar o melhor para os dar filhos, o melhor né? para os filhos. Eu estudei no colégio, no Instituto de São Paulo, depois fui para o colégio militar e terminei meu estudo nos Estados Unidos. Naquela época, ir para os Estados Unidos, Tom Zé, era uma coisa assim para rico, né? Era uma coisa... Seu pai se esforçou bastante para lhe dar a melhor educação possível, Tinha né? uma senhora amiga dele que proporcionou, fez com que o papai tivesse condições de me enviar para os Estados Unidos, que foi um divisor de água muito grande. Abriu muito sua mente, né? Muito. Mas voltando à fita aqui um pouquinho, Antônio José, você estudou no Colégio Militar, que também lhe fez um bem muito grande, porque até hoje é uma das melhores educações do Brasil. Mas justamente no Colégio Militar aconteceu um fato que gerou esse apelido que você tem até hoje. Coisa besta, rapaz. O pessoal que exagera muito. Mas como é que foi esse bombinha? É verdade que você soltou uma bomba Não. no banheiro do coronel? Não. Uma não, eu soltei várias bombas. Mas como é que Mas foi não foi essa no história? banheiro, não. Não quebrei banheiro, não fiz coisa nenhuma. Isso é o pessoal que inventa e faz parte do Multiplica, né? anedotário da... Não quer dizer então que não teve uma história que você soltou uma bomba rasga-lata no banheiro do comandante do... Não existe isso, O comandante não. era amigo nosso. Mas você chegou a ser preso, né? Você chegou a ser preso, era na época da Revolução. Era bom porque a gente ficava preso e ia brechar as meninas lá atrás do colégio militar. Era a melhor coisa do mundo, era a glória. E aí, desde então, você começou a ser chamado de Bombinha. Bombinha eu era e ficou por isso pequenininho, mesmo. eu era bem pequeno. E o pessoal, tinha um amigo meu na quarta série, que na época era quarta série ginasial, 2 turmas na minha frente, que estava... Aí, rapaz, aquele bicho aquilo é o Bombinha, né? É o Bombinha. Pegou. Aí pegou. Aqui no Ceará, então. Então, Zé, depois do colégio militar, depois de ter estudado fora, você fez o 3º ano, né? O high school fora, você fez engenharia, né? Você passou no vestibular para engenharia civil. E conte como é que foi essa história. Você entrou na UFC, mas o UFC não entrou em você? Como é que foi isso? Eu fiz vestibular para engenharia civil na UFC. Na época, as faculdades, as 2 melhores faculdades eram engenharia civil e medicina. Medicina, nem sonhar. Então, fui para engenharia civil. Mas entrei na faculdade e a faculdade não entrou em mim. Aquele tal do cálculo 2 eu fiz 5 vezes. Mas isso por quê? Não porque você não fosse um mau estudante. Porque para entrar em engenharia civil naquela época era igual a medicina, era palmo a palmo, né? Mas você começou a trabalhar cedo, né? E atrapalhou um pouquinho o estudo, né, Tom Zé? Isso não atrapalhou um pouquinho, não. Atrapalhou, quer dizer, não vou dizer que atrapalhou, mas dificultou que eu não tinha tempo. Eu comecei a trabalhar e me envolver. Tudo na vida que eu faço, eu me envolvo fortemente, né? Fortemente. E acabou tendo que escolher entre a faculdade e o trabalho. E aí vem outra pergunta. Quando foi que nasceu a Normatel? Quem fundou a Nordeste Materiais Elétricos? Daí vem o nome Normatel. Nordeste Materiais Limitada. Nordeste Materiais Limitada. Nunca teve, quer dizer, o elétrico não teve, mas bem que poderia ter tido. Aquele foi o papai que teve a ideia de colocar os produtos que ele representava, que a gente representava, numa
entregar com rapidez, porque naquela época não tinha internet, não tinha nem fax, não tinha nada. Tinha um tal do Telex, que já era uma sofisticação. 77, 78, o fax é 1990, sei lá. Para você fazer um pedido demorava dias, né? Demorava 2, 3 meses entre você fazer o pedido, o cliente fazer o pedido e vir. A mercadoria chegar. Chegar aqui. E esse gap, essa dificuldade essa falta, nós tínhamos um produto que com preço, obviamente, mais camarada, um preço de atacado, a gente poderia suprir essa deficiência desses comerciantes. E isso aí nasceu a Normatel. A parte da Normatel comercial. Perfeito. Então vocês criaram essa forma de abreviar o tempo do pedido à entrega e nasceu a Normatel, fundada por seu pai. Coisa que pouca gente sabe, que quem fundou isso foi seu pai. Depois seu pai saiu e entrou o Cláudio Brasil, né, que é seu sócio até hoje, que é engenheiro elétrico, né? E hoje a Normatel, ela tem 3 ramos de atuação. A parte de loja, propriamente dito, que é o varejo, a parte de instalações e a parte de construção civil, que é a Normatel Incorporações, não é isso? Exatamente. Qual é dos 3, qual é o setor mais forte da Normatel desses 3? Hoje antigamente a parte do comércio era um pouco mais representativa, mas hoje comércio e a parte da engenharia em si, de instalações, eles se batem. Né? E a construção civil vem em terceiro plano aí, crescendo muito, né? Incorporações vêm em terceiro plano. Bom, meus amigos, a gente está falando aqui da Normatel e você sabe que o grupo Normatel, eu chamo de grupo, Tom Zé, porque são três frentes de atuação. Instalações elétricas, o comércio com 12 lojas e a construção civil com a Normatel Incorporações. E você vai saber, depois do nosso primeiro intervalo comercial, quantos funcionários esse cidadão aqui emprega, diretos e indiretos. Vamos falar de faturamento e vamos falar de como a Normatel enfrentou o lockdown da pandemia. A gente volta já já. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões, conversando com esse craque da vida, esse craque dos negócios, fundador da Normatel, essa marca muito conhecida no Ceará e no Nordeste, que é o meu amigo Antônio José Melo. Bom, Tom Zé, vamos falar aqui de empregos, né? Que é o que o Brasil precisa e o que você gera muito. Quantos empregos diretos você gera? Todas as empresas. 4.200 mais ou menos. 4.200 empregos. Se você multiplicar isso por 4, são 16.800 pessoas que vivem direto ou indiretamente em função da Normatel. É muita gente, Antônio Zé. É muita gente. E aí eu quero voltar a fita aqui um pouquinho e saber como é que a Normatel enfrentou aquele momento em que todos nós empresários pensávamos que o mundo ia se acabar, que a gente ia quebrar, que de repente fecharam as portas de grandes empresas e aqui no Ceará fecharam as portas da Normatel como se a venda de material de construção não fosse uma prioridade. Como é que foi que você enfrentou esse momento, Antônio Zé? As nossas lojas foram fechadas no dia 19 de março. Já em março, nosso faturamento caiu 20%. Em abril, o faturamento caiu 87%. Faturamos 13% do que tínhamos faturado em 2019. Em maio, a queda foi de 80%, ou seja, faturamos somente 20%.
Em junho, acho que foi dia 10 de junho, o nosso governo decidiu reabrir as lojas. Finalmente, porque foram somente 2 estados que não abriram as lojas, foi o Ceará e Pernambuco. Todo o Brasil Considerou prioritário a abertura das lojas de materiais de construção. Com isso aí, Ricardo, se você for analisar que nós passamos quase 3 meses sem faturar quase nada, tínhamos estoque em casa. Então, quando a gente começou a vender, que aí houve uma boom, né? Procura enorme por materiais de construção, nós começamos a vender e fomos para as fábricas comprar. O que é que aconteceu? Fim da fila. Você passou 3 meses sem comprar, a fábrica disse, não, meu amigo, aqui a fila andou, vou dar prioridade a quem estava me comprando. Todo o Brasil estava comprando. Que coisa. Então, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nesse momento em que o governo te obriga a fechar as portas, você deve ter demitido algumas pessoas. Todo dia eu tinha que perguntar, porque eu não podia aguentar. Eu tinha que demitir. Uma coisa que eu tenho um pavor na minha vida, pavor mortal, é demitir uma pessoa. E tenho a maior alegria do mundo é admitir um funcionário. Hoje, o faturamento voltou ao que era antes? Voltou. E qual é a perspectiva da Normatel para esse ano? Voltou. Se a gente for olhar nas mesmas lojas, mesma quantidade de metro quadrado de venda, está muito parecido com 2019. Mas os preços subiram. Agora, os preços então o faturamento subiu também. Subiu, né? A mercadoria subiu bem mais do que o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Se eu pudesse dar um número mais ou menos, seria no mínimo uns 10%. Ferro, por exemplo, subiu muito mais de 60%, 70%. Madeira subiu horrores. Maria, é um absurdo. Então, Zé, a gente está vendo aí a Normatel abrindo loja, né? Eu posso estar enganado, mas esse ano eu já vi 2 inaugurações da Normatel. A Normatel hoje tem 12 lojas. Isso. Todas no Ceará, uma em Juazeiro e as aqui. Outras aqui. Aqui que eu falo na Grande Fortaleza, né? E o Juninho, teu filho, é abrindo loja todo tempo. Então, o pessoal diz que se o cabo sair de casa, quando voltar, tem uma Normatel instalada. Os 4 mosqueteiros, que é o Claudinho e o Rafael, que são os filhos do meu sócio, do Cláudio. O Júnior e o Paulo, os 4 é que decidem... Estão pisando no acelerador fortemente. Pisam... Isso aí já estava mais ou menos já programado já na nossa expansão. Como nós temos interesse em ir para alguns outros locais do estado do Ceará. Pronto, isso era uma pergunta que eu queria te fazer. A Normatel está muito arraizada no Ceará. Ela não pensa em expandir também, não? Até porque, Tom Zé, estão vindo concorrentes nordestinos. Está vindo Ferreira Costa, daqui a pouco, eu não sei se o Carlinho da Tupã pretende abrir aqui. Como é que é essa expansão da Normatel? Pode ser que depois que a gente fechar o estado. Porque hoje a nossa legislação é complicadíssima. É um negócio de louco. Nós temos mais gente na contabilidade do que no contas do que vendendo. Pagar e receber. É uma loucura, é um negócio, é sujeira, é fora de qualquer propósito você falar em coisa. Então, na hora que você vai para outro estado... Aí é que complica mais, né? Complica a sua vida, é um problema mais. Vamos primeiro ajeitar aqui. Tirar, usufruir de tudo que o Ceará pode oferecer para depois ir para outra. E aí vem uma pergunta que não quer calar para os nossos milhares de telespectadores. A gente está estourando um pouquinho aqui o tempo, mas vale a pena. Me diga aí 5 cidades do interior do estado que a Normatel pretende abrir lojas. Poderia dizer Sobral. Iguatu, talvez. Iguatu. Quixaramubim. Limoeiro do Norte. Aracati, eu disse 5, vamos já estar na sexta. Não, isso aí que são que cidades beleza. que eu acho que tem... Que tem uma estrutura e tem população para adquirir. E tem uma cidade que eu fiquei impressionado agora, que se chama Itarema. Pertinho de Jericoacoara, ali, né? Num polo muito grande, uma cidade já com 50 mil habitantes, com um desenvolvimento... Resumindo, tem mercado no Ceará para você abrir loja. Que beleza.
a gente ouvir essa positividade desse grande campeão Antônio José dizendo que vai abrir loja no Ceará. Eu pedi 5 cidades do interior, ele já falou em 8 aqui. Fantástico, e é algo assim, em primeira mão, que a Normatel está divulgando aqui. Eles né? é que vão. Mas se você está dizendo que está fora e os meninos que estão cuidando, imagina eles lá, né? Deve estar pensando aí em 20 cidades. A gente vai aqui para o segundo intervalo, segura aí, a gente volta já já. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões, nesse último bloco em que a gente está tentando extrair aqui o máximo dessa grande personalidade, fundador da Normatel, que é o meu amigo Antônio José. Então, Zé, uma coisa que eu tenho percebido nas lojas da Normatel é que onde a gente passa, a gente vê lá uma bandeira do Brasil gigante. Eu acho aquilo bonito, rapaz, que a gente viaja aí mundo afora, especialmente nos Estados Unidos, a gente vê que toda grande loja, aliás, nem grande loja não, toda loja de respeito tem lá uma bandeira americana. E você... Toda bodega, toda loja, toda casa tem uma bandeira. O cara tem orgulho de ter a bandeira nacional, né, a pátria ali do seu lado. Como é que surgiu essa ideia e como é que você vê muita gente já limitando aí, colocando bandeiras também nas suas lojas? Rapaz, a minha formação, gosto muito não é do regime militar, não, eu gosto muito do direcionamento militar, pela seriedade da hierarquia, pelo respeito à pátria, pelo respeito às instituições. Isso sim. E há uns 5, 6 anos, mais ou menos isso, já tem uns 5, 6 anos, eu achei que a Normatel teria que colocar um posicionamento dela, não politicamente, porque ninguém pode ser político, nós somos comerciantes, não políticos, que desse uma ajuda de que a gente tem um direcionamento de pátria, de amar aquela bandeira, de nós sermos brasileiros e adorar esse país que a gente vive e que a gente tem que morrer aqui. O que é que você faria para minimizar esse sofrimento do empresário se você tivesse um cargo eletivo aí de poder executivo? E segundo, qual é o país dos seus sonhos? Rapaz, se eu tivesse um cargo, eu faria, antes de tudo, mostrar a família. A família é a base de tudo. A pátria é a base de tudo, nós temos que... Então, eu teria essa colocação, se eu fosse um político, e fazer com que as coisas fossem sérias. Não só ser séria, né? A mulher de César não tem que ser séria, né? Ela tem que parecer séria. Tem que ser e parecer. Ser e parecer. Então, eu acho que isso aí seria importante para que a gente tivesse um país que eu queria, era um país com mais igualdade, um país onde você tivesse primeiro uma saúde, que a pessoa fosse para um hospital e fosse atendida. Isso é básico. Onde você tivesse segurança, que hoje, infelizmente, está cada dia piorando, e onde você tivesse também a educação. Porque quando você educa uma pessoa, hoje, se é bem educada, você está tirando o marginal da rua de amanhã. Com certeza. Esse aí, para mim, seria o básico. O país dos sonhos. Antônio José não é nem um país, isso ou aquilo, não, com nome não. Esse é o país que eu acho
que eu queria se eu pudesse. Uma boa educação, Boa educação. um país em que você pudesse sair nas ruas com sua família sem ter um perigo de uma bala perdida e saúde, né? Que a pessoa pudesse ir para o hospital e pudesse ter bem atendido, um bom atendimento e ser atendido, né? Não ficar no corredor morrendo. É isso aí. Esse é o pensamento do Antônio José, da Normatel, esse cara, esse grande campeão, e que a gente em pouco tempo conseguiu extrair dele o máximo que era possível. Então, Zé, nós estamos terminando aqui o nosso programa, tem muita gente assistindo nesse momento, eu garanto que boa parte aqui já foi ou será cliente da Normatel, e eu te dou 30 segundos para o teu recado final. Eu digo uma coisa, sempre disse uma coisa, que tem não só família, não só pátria, mas os amigos. Os amigos é uma coisa importante que a gente tem, que a gente deve preservar. E outra coisa, quando você for fazer uma coisa, faça aquilo como se fosse a última vez que você estivesse fazendo aquilo. Faça bem feito. Faça bem feito. Faça com carinho e com amor. Amigos, bem tratados, bem cuidados, do lado esquerdo do peito. E o que você fizer, faça direito, faça com amor, faça bem feito. Esse é o recado do Antônio José, da Normatel, para a sociedade cearense. Eu agradeço a todos, a grande audiência, e até o próximo domingo com mais um grande campeão. Sabe por quê? Porque aqui no Conexões só entra campeão. Até domingo. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BS-Par. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.